Você conhece a andiroba? Na Amazônia, existem duas espécies principais de andiroba, a Carapa procera e a Carapa guianensis, e dificilmente são diferenciadas uma da outra. Ambas as espécies pertencem à família Meliaceae e têm ampla distribuição na América Central e do Sul. Ocorre na América Central, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana Francesa, Peru, Paraguai e Brasil. No Brasil, ocorre na bacia amazônica, principalmente nas várzeas próximas aos leitos de rios e faixas alagáveis ao longo dos cursos d'água, sendo encontrada também em terra firme. A andiroba é uma árvore grande, podendo atingir até 55 metros de altura. Possui fuste cilíndrico e reto de 20 a 30 metros. A casca é grossa e amarga, de cor avermelhada ou acinzentada e desprende-se em grandes placas. A copa, de tamanho médio, é densa e composta por ramos eretos. As folhas são alternas, compostas e paripenadas, com vestígio de um folíolo terminal. Medem entre 50 e 75 centímetros de comprimento, chegando até 90 centímetros. Cada folha possui 3 a 10 pares de folíolos opostos ou subopostos, com 10 a 50 centímetros de comprimento. O ápice dos folíolos varia entre acuminado, agudo e arredondado, enquanto a base é desigual e assimétrica. A inflorescência é uma panícula de 20 a 80 centímetros de comprimento. As flores são unissexuais com 4 meras, de cor branca a creme, levemente perfumadas e de 4,5 a 7 milímetros de comprimento. A planta é monóica. O fruto é uma cápsula com 4 válvulas, de forma globosa ou subglobosa, medindo geralmente entre 5 a 11 centímetros de diâmetro e pesando entre 90 a 540 gramas. Cada fruto pode conter entre 1 a 16 sementes. As sementes, de cor marrom, podem apresentar grande variação de forma e tamanhos. Foram encontradas sementes pesando entre 1 a 70 gramas e medindo entre 1 a 6 centímetros de comprimento. A plântula apresenta epicótilo com 9 a 17 centímetros de altura quando surgem as primeiras folhas, que são alternas, glabras, normalmente compostas, paripenadas ou imparipenadas. O hipocótilo não se desenvolve e os cotilédones permanecem na semente. Nesse estágio, a raiz primária é comprida, lenhosa, resistente e de coloração marrom. As raízes secundárias são finas, densas e de cor castanho claro. Oi pessoal, hoje eu tô aqui com 550 sementes de andiroba que nós vamos fazer a semeadura nesses saquinhos, tá? Os saquinhos nós compramos em uma loja de material especializado e ele é um saquinho mais específico para semeadura de cacau, né? Ele tem esses furinhos ao redor e aqui embaixo, e o substrato que nós vamos utilizar é uma mistura de terra e areia, volume por volume. Nós não fizemos nenhum tipo de tratamento, adição de calcário ou adubo nesse substrato, tá? Porque a semente da andiroba, como vocês podem ver, elas são bem grandes, né? Então tem muita reserva nutritiva, que é o óleo que é extraído e comercializado das sementes. Essa quantidade de reserva que tem na semente da andiroba é capaz de nutrir a muda enquanto ela cresce por pelo menos 65 dias, tá? Esse resultado é de uma pesquisa que nós realizamos com a andiroba. Nós fizemos a semeadura dela somente com areia e as mudas tiveram excelente qualidade, tá? E também existem alguns artigos na literatura recomendando que não é necessário fazer adubação nesse período de 60 a 70 dias. Aí quando as mudas estiverem com cerca de 60 a 70 dias, nós vamos iniciar um experimento com nutrição mineral. Aí os tratamentos serão definidos
posteriormente. Então, como vocês podem ver, as mudas vão ficar aqui sobre um teladinho de 50% de sombreamento. Bom, parece bobeira, mas a gente vai ensinar como que preenche o saquinho com substrato, tá? Então, vai colocando a terra aos poucos e vai fazendo esses movimentos, batendo o saquinho no fundo, que é para ele ficar bem firminho aqui embaixo. Vai preenchendo com um pouquinho de substrato e vai batendo. Se não fizer isso, o saquinho fica muito mole e a terra vai baixando cada vez que vai molhando. E essa borda aqui, ela vai descendo e dificulta a irrigação, tá? Então agora a gente vai colocar a semente da andiroba aqui e vai preencher o restante com o substrato novamente e molhar. Bom, as sementes já estão posicionadas e apesar do substrato já ter sido umedecido antes, né, ele não foi encharcado, ele não está todo molhado até ao fundo. Então, antes da gente colocar o restante do substrato agora por cima da semente, eu vou molhar, aí assim que cobrir com o substrato restante, eu molho novamente. Bom, aqui está o restante do substrato que foi preparado para encher os saquinhos. Aí, diferentemente daquele, nós adicionamos uma porção de casca de arroz carbonizada para ter um pouco mais de matéria orgânica. Só para manter um pouco mais a umidade por cima da semente, que a matéria orgânica ajuda na retenção da umidade. Agora eu vou preencher o restante dos saquinhos com esse substrato. Depois eu arrumo melhor com as duas mãos, porque agora eu tô usando uma pra segurar esse celular. Arrumei um ajudante também, né, Rambo? Olha lá como ele tá me ajudando. Ficar bem rente, porque depois que molhar novamente, o substrato ele vai baixar um pouquinho. Aí não pode ficar muito plástico sobrando por cima, porque ele dobra quando molha, aí dificulta a irrigação e pode ser que o substrato não fique bem umedecido para a semente conseguir absorver a água na quantidade adequada. Bom, pessoal, é importante salientar que as sementes da andiroba, elas são recalcitrantes. O que isso significa? Significa que assim que a árvore libera, né, as sementes, os frutos liberam as sementes, elas necessitam germinar o quanto antes, porque elas perdem teor de água muito rapidamente. E chega num determinado ponto que esse teor de água não é suficiente para que o embrião continue vivo, então a semente acaba morrendo e não vai germinar. Por isso que a andiroba, ela começa sua maior produção na época que inicia o período das chuvas, porque o embrião, né, vai romper aqui o tegumento da semente com a sua radícula e essa raiz vai ter água disponível no solo, né? Enquanto essa raiz absorve a água do solo, a nutrição ela ainda é feita pela semente, por toda essa reserva de óleo que tem aqui dentro. Aí naquele período de até 2 meses, né, 65 dias, tem reserva nutritiva suficiente. Aí a partir daí,
as raízes que fazem o papel principal de absorção de nutrientes do solo, além da água, é claro. Pronto, pessoal, os saquinhos já foram preenchidos aqui com o restante do substrato, já foram umedecidos, tá vendo? Não deixando muita borda do saquinho, sobrando para facilitar a irrigação. Aí daqui uns 15 a 20 dias as plântulas começam a emergir, certo? Aí a partir desse momento a gente começa a contar o tempo para transplantar depois, com cerca de 70 dias. Então o que a andiroba mais precisa nesse momento é água, certo? E também não deixar esses substratos pegando o sol diretamente. Então, de preferência, utilizar um teladinho de 50% de sombreamento.